Você pode até nunca ter lido nada de Stephen King, mas com certeza já ouviu falar do autor e provavelmente já assistiu algum filme ou série que fosse baseado em uma de suas obras. Ele é conhecido como o Mestre do Terror, e esse título não é à toa. São cerca de 60 livros publicados, quase 200 contos e centenas de adaptações. É um dos autores mais traduzidos do mundo. E, em termos de adaptações, ninguém bate o cara. São tantos filmes e séries baseados em suas obras que até ele deve se sentir perdido. Eu sou Gessé Diniz e estou aqui para falar de Stephen King, o Mestre do Terror. Se você acompanha meu trabalho, seja como autor ou aqui mesmo no Dicas do Jazz, você já deve ter percebido que eu sempre comento que Stephen King é meu autor favorito, e isso é verdade. Como vocês podem ver aqui nessa primeira prateleira, mais da metade da prateleira são só de livros de Stephen King. Inclusive, recentemente, eu comprei O Instituto e Revival, e eu estou muito ansioso para trazer a resenha desses dois livros aqui no canal. Ver todo o seu trabalho me motiva demais a continuar contando minhas próprias histórias de terror, e é com base nesse amor e nessa admiração que eu estou fazendo esse vídeo para vocês hoje, e eu espero que vocês gostem. Stephen Edwin King nasceu em 21 de setembro de 1947, em Portland. Ele sempre foi apaixonado por histórias, incluindo Contos da Cripta, que acabou estimulando seu gosto por terror e pela escrita. Ele lia muito, muito mesmo, principalmente histórias de terror. Foi por causa disso que tudo começou. Ainda criança, King passou a escrever suas próprias histórias, e como se não bastasse, passou a vendê-las na escola. No começo, eram só fanfics. Ele recontava, com suas próprias palavras, histórias de personagens dos filmes e seriados que ele assistia na época. Deu bom? Deu, mas também deu muito ruim. Stephen King conseguiu a aprovação de todos os seus amigos, mas em contrapartida, conseguiu a desaprovação de todos os seus professores e acabou indo parar na diretoria por causa disso. Ele se formou em inglês na Universidade do Maine. Inclusive, foi lá que ele conheceu sua esposa, Tabitha, com quem se casou em 1971. O casal King teve 3 filhos, Naomi, Joe e Owen, sendo que esses dois últimos também são escritores. Filho de peixe, peixinho é. E, se isso é uma surpresa para você, saiba que Joe Hill é filho de Stephen King. Seu nome verdadeiro é Joseph Hilson King. Ele utilizou o nome Joe Hill em seus livros porque não queria que suas histórias vendessem apenas por causa de seu parentesco com Stephen King. Ele queria criar uma identidade própria e não está errado por isso. Nem tudo são flores, e no começo as coisas foram bastante complicadas. Desde que decidiu que seria escritor, Stephen King botou em sua cabeça que um dia viveria apenas de escrita. Se você é autor e está assistindo esse vídeo, você já deve saber que viver só de escrita hoje em dia não é a coisa mais fácil do mundo. Imagina naquela época então. King e Tabitha passaram por dificuldades. Ele começou a trabalhar em uma lavanderia para conseguir uma grana extra, mas não estava ajudando. Seu tempo era bem escasso, e ele só conseguia escrever durante seus intervalos, ou quando o movimento da lavanderia estava bem fraco. Ele até mesmo cogitou aceitar outro turno na lavanderia para ter mais dinheiro, mas Tabitha não deixou que ele fizesse isso. Se ele aceitasse, não sobraria tempo nenhum para que ele conseguisse escrever. Ele recusou a proposta e continuou escrevendo. Ele escrevia todos os dias, mesmo que só algumas palavras, e enviava dezenas de contos para várias revistas. Vez ou outra, esses contos eram publicados nas revistas, e um cheque bem rechonchudo chegava em sua casa. Carrie, a Estranha, é o primeiro grande livro do autor, mas por pouco ficou sem ver a luz do dia. Insatisfeito com o rumo que a história estava tomando, principalmente por estar se aventurando no universo feminino, Stephen King jogou o primeiro rascunho de Carrie no lixo. Para a sorte dele e de todos nós, sua esposa Tabitha pegou o rascunho, leu tudo e disse para o seu marido que ele deveria finalizar a história. Se o universo feminino era o problema, ela o ajudaria. E graças a Deus ela fez isso. Pouco tempo depois, os direitos do livro foram vendidos por $400 mil. Não são $400, são 400 mil mesmo.
Quando eu digo que a parceria entre Stephen e Tabitha sempre foi muito forte, eu estou falando sério. Ela sempre apoiou o marido, mesmo quando ele começou a se afogar em álcool. Sim, gente, é verdade. Muita gente não sabe, mas Stephen King já foi alcoólatra e usuário de drogas. A coisa era tão séria que Tabitha o encontrou várias vezes desmaiado em seu próprio vômito. Para vocês terem uma ideia, ele não se lembra nem mesmo de ter escrito Cujo. E ele comenta um pouquinho mais sobre isso na entrevista que deu para The Paris Review. Essa entrevista foi publicada no Brasil no livro Cujo, do selo Biblioteca Stephen King, da editora Suma. Se você não conhece a história, vou te fazer um resumo. Cujo narra a história de São Bernardo Cujo, que contrai raiva e passa a tocar o terror na cidadezinha de Castle Rock. Inclusive, se você nunca leu o livro, saiba que você está perdendo uma baita de uma história. Sem falar nessa edição da editora Suma. Ela é em capa dura e a patinha do Cujo é em baixo relevo. Mas Cujo não é o livro mais famoso dele. Com tantos livros lançados, ele conseguiu que a maioria de seus livros fossem um sucesso. Então eu vou citar apenas alguns desses livros. O Iluminado é um dos livros mais famosos do autor, e a sua fama aumentou ainda mais com a adaptação de Stanley Kubrick estrelada por Jack Nicholson. Inclusive, O Iluminado foi o primeiro livro do King que eu li, lá em 2015. Salem, o segundo livro do autor, é tido como um de seus favoritos, mas confesso que não é um dos meus favoritos dele. Temos também Cemitério Maldito, que ganhou uma adaptação em 1989 e recentemente ganhou um remake. E, se vamos falar de seus livros mais famosos, não posso deixar de mencionar It, A Coisa, esse tijolão aqui com suas 1104 páginas. O livro ganhou uma adaptação em 1990, com Tim Curry interpretando Pennywise, e mais recentemente tivemos 2 filmes. O primeiro, lançado em 2017, contava só a parte da história em que as crianças apareciam, enquanto o segundo, lançado em 2019, contava a história 27 anos depois, com as crianças já crescidinhas. Se você nunca leu It, mas tem curiosidade, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu fiz contando a origem do Pennywise. Porém, o suprassumo do autor, que ele próprio considera como sendo a cereja do bolo de seus livros, é a série A Torre Negra, onde acompanhamos a história de Roland Deschain procurando a lendária Torre Negra. O Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. No futuro, eu pretendo trazer um vídeo especial sobre a série A Torre Negra, mas primeiro eu preciso terminar de ler a série. Eu não me orgulho muito disso, mas já faz um tempo desde que eu li Mago e Vidro. Preciso tomar um pouquinho de vergonha na cara e finalizar a série logo. Uma curiosidade: King levou cerca de 33 anos para concluir a saga. Em 2017, saiu um filme de A Torre Negra, mas eu prefiro fingir que esse filme nem existe. Se vocês gostaram da ideia e topam um vídeo fazendo um resumão sobre a série A Torre Negra, comenta aqui embaixo. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comentando sobre todos os livros do King que eu já li. Desde que os direitos de Carrie foram vendidos, King percebeu que finalmente conseguiria realizar aquilo que ele sempre quis, viver de escrita. Mas, para isso, ele precisaria fazer uma coisa. Coisa essa que ele realiza até hoje: escrever todos os dias. A rotina dele é bem intensa. Ele passa as manhãs escrevendo. Isso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Na verdade, ele tenta escrever 10 páginas por dia, o que dá mais ou menos 3.000 palavras. A tarde é dedicada a cochilos e responder cartas dos fãs, e a noite é dedicada ao lazer e à família. Quando necessário, ele faz as revisões dos seus livros durante a noite. Para escrever, ele se tranca numa sala e deixa tocando um rock pesadão. Sim, Stephen King é amante do rock e sempre presta homenagens para bandas em seus livros. Inclusive, ele participava da banda Rock Bottom Remainders, uma banda de rock constituída apenas de autores. Em Sobre a Escrita, seu livro de não ficção, que ao mesmo tempo pode ser considerado uma biografia e um guia para novos escritores, King dá várias dicas para quem está se aventurando na arte de contar histórias. Quem escreve muito, lê muito. E ele está certo. Quem escreve muito, lê muito. Em qualquer profissão que você ingresse,
como você simplesmente começa a fazer algo sem ter estudado antes. Então, é crucial para um autor que ele leia bastante. E não tem problema ele ler livros que ele possa considerar ruins, independente do motivo. Um livro, bom ou ruim, tem uma lição para te ensinar. Se você é autor, eu indico muito que você leia sobre a escrita. King nos conta um pouco sobre a sua carreira, desde o começo até os dias de hoje. Nos dá dicas de escrita e nos dá conselhos em geral, como dizer que está tudo bem ser recusado por algumas editoras. Se seu livro for recusado por uma editora, não ache que ele é ruim ou que você é um péssimo escritor. Tome isso como um incentivo para você continuar escrevendo. Inclusive, é nesse livro que está uma de minhas frases favoritas. Escrever é mágico, é a água da vida, como qualquer outra arte criativa. A água é de graça, então beba. Beba até ficar saciado. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem algum outro autor que vocês gostariam de ver aqui no canal, deixe o nome dele aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se você já for inscrito, convide seus amigos para se inscreverem. Vamos aumentar essa família. Hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.